Amigos queridos, é uma alegria enorme voltarmos aqui às redes sociais da Federação Espírita do Amapá para mais uma reflexão acerca da nossa amada doutrina espírita. Hoje vamos falar sobre a prece. O tema da nossa palestra é a prece segundo o Espiritismo. São preciosos ensinamentos que nos auxiliam a orar com qualidade. É verdade, nestes momentos tumultuosos e desafiadores, nunca foi tão útil orar. E nós gostaríamos de iniciar com uma frase grafada pelo espírito Monod, em verdade Adolfo Luiz Frederic Theodor Monod, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 22. Monod exclama a seguinte frase: quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Então essa reflexão de Monod já nos mostra que há uma técnica, que há uma forma, que há um sentido, uma técnica para que nós aprendamos a orar. Porque se todos nós oramos, quase todos nós, diz Monod, quão poucos sabem orar com qualidade. E é essa a conversa que gostaríamos de entabular hoje, ok? Então nós vamos falar do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Dizem os Espíritos. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. E aí já vem o primeiro conceito que deflui da lei de adoração. Adorar a Deus não é entoar apenas cânticos de louvores, gastar inúmeras frases e palavras bajulatórias. Não. Orar a Deus, nos diz os Espíritos o livro dos Espíritos, é se aproximar dele pelo pensamento. Então, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele. E a prece é a forma, né? É uma invocação, é elevação de um pensamento da criatura ao Criador. Essa é a nossa compreensão de prece. Não é repetir palavras, fórmulas sacramentais. E nós vamos encontrar no livro O Livro dos Espíritos, na questão 659, qual o caráter geral da prece. Formula a questão Allan Kardec. E as entidades venerandas respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, em comunhão com ele. Há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, esse ato de oração, de adoração que já falávamos, nos aproxima. É verdade que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. É verdade que Deus é onisciente, sabe tudo, é onipresente, está em todo lugar. É verdade, Ele nos sonda e está sempre em conexão conosco. Mas é da lei divina, que há um dever da criatura dela se conectar com Deus. A gente pode entabular o seguinte raciocínio: ora, se Deus sabe tudo, está em todo lugar, sabe os nossos mais secretos pensamentos, então a gente não precisa orar a Ele. Ledo engano, porque quando nós nos aproximamos de Deus pelo pensamento, há efeitos sobre isso que nós vamos já verificar quais são. Porém, há três coisas que devemos fazer quando nos colocamos em comunicação com Ele. Há três partes distintas que devemos observar em nossa prece. Primeiro é louvar. É reconhecer no Pai Celestial o Criador de todo o universo. E sendo Ele o Criador, o Ser Todo-Poderoso, é dever de nós nos submeter à sua lei, ao seu amor. Então o ato de louvar é reconhecer que Ele é o Criador.
que Ele é a inteligência suprema do universo, a causa primária de tudo que há, o Pai de amor e bondade. Quando nós nos dirigimos a Deus, nós já estamos louvando-o. Aí depois sim, nós podemos entrar num ato de agradecimento, agradecer pelo dom da vida, pela nossa individualidade, pela nossa imortalidade, pela nossa encarnação, pelo nosso corpo, pela nossa família. São tantas as bênçãos que recebemos gratuitamente de Deus, que a cada oração nós devemos nos lembrar de alguma. E o ato de agradecer psicologicamente é um ato de sabedoria, é um ato de produção de saúde emocional. Então é muito bom agradecer. Agradecer é uma postura de grande sabedoria e de grandes resultados de benefícios. O ser que muito reclama, que muito é negativo, ele produz energias deletérias. E o ser grato é um ser que sabe reconhecer a vida, que mantém sempre um pensamento superior, positivo. E por fim, pedir. Nós, as criaturas divinas, é verdade que Deus sabe tudo, está em todo lugar, é verdade. No entanto, nós temos que expor a Ele as nossas necessidades, as nossas aspirações. E aí vem a fase do pedir, né? Porque a prece, para ela ter qualidade, para que ela tenha eficácia, ela tem pressupostos. E o primeiro pressuposto que valida o ato de oração, que lhe dá qualidade, vamos dizer assim, é o fervor, a fé. A fé ao ponto de termos confiança, entrega. E essa fé é a fé de que eu estou me reportando a Deus, estou me aproximando dEle e sei que Ele me ouve. Então é uma relação. A prece é uma relação, é uma comunicação da criatura com o Criador. Mas nós temos que ser bem inteligentes nesse diálogo, né? Porque para a prece ser eficaz, precisa saber realmente o que pedir, né? E Deus, Ele sempre é da lei. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que Ele sempre nos concederá, quando nós pedimos com fervor e com confiança, coragem. Nós todos passamos por dificuldades e desafios, principalmente nestes momentos que estamos vivenciando no planeta Terra. Então, quando nós pedimos coragem, Deus manda os seus influxos e nos fortalece a alma. Então, é uma virtude. Pedir virtude é sempre muito bom. E aí vem outras virtudes que nos são extremamente importantes neste pedido, neste diálogo com Deus, que é pedir coragem, paciência, resignação, esperança. É verdade. Quando nós pedimos coragem, paciência, que é a ciência da paz, saber esperar. Quando nós pedimos resignação, que é a aceitação lúcida de tudo que nos acontece como próprio da sabedoria divina para nos educar, nos estimular ao crescimento espiritual, nós nos resignamos. É uma coragem que nasce da compreensão do porquê do desafio, da dificuldade, da dor, do sofrimento. Então a resignação não é um estado mórbido, não é o estado do coitadinho, do masoquista que gosta de sofrer. Não, a resignação é diferente. A resignação, ela nasce da compreensão da lei divina e de nos comportarmos segundo esta compreensão. Essa é a fé raciocinada que a doutrina espírita nos inspira. E depois esperança, não é? Esperança de que tudo passa neste universo. Há um tempo para tudo, está no Eclesiastes. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para sorrir e tempo para chorar. É de bom tom de equilíbrio emocional que nós não estejamos rindo 24 horas por dia. Felizes,
serenos, tranquilos 24 horas por dia durante muito tempo. Assim não pode, é impossível. Nem tampouco estarmos tristes, doloridos e sofridos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Não. O equilíbrio emocional está em saber transitar psicologicamente nos momentos de tristeza e de alegria, aprendendo lições. E o bom equilíbrio é saber cultivar e passar bem pelos dois momentos desafiadores e aprender com eles. E é por isso que a prece ela abre os nossos canais intuitivos. É outra eficácia da prece. Nos dá boas intuições. Kardec ele dá um exemplo fantástico no Evangelho segundo o Espiritismo de um homem perdido no deserto. E o homem anda para um lado, anda para o outro, a água do cantil acaba, e ele entra em desespero, para um pouco e pede ajuda divina mentalmente. E aí de repente algo lhe chama atenção para o lado esquerdo, ele começa a andar para o lado esquerdo e anda e reúne todas as suas últimas forças e acaba chegando no oásis. Se ele é um homem de fé, se ele acredita em Deus, ele diz: oh meu Deus, que bom que me inspirastes aí pelo lado esquerdo. Se ele é um homem que não cultiva a fé e não compreende a fé, ele diz: ah, que sorte que eu tenho, que bom que eu escolhi o lado esquerdo e andei e acabei me salvando, o destino me ajudou. Não é? Então essas intuições para as dificuldades que passamos é um prêmio da eficácia da prece, deflui da prece, é da lei divina, ok? E pedir coisas que nos são úteis. É claro que a prece não interfere na imutabilidade das leis divinas, não é? Porém, o que devemos pedir são utilidades para o nosso ser indestrutível, nosso ser espiritual. Claro que nós temos necessidades humanas, físicas, as temos sempre. Porém, quando nós devemos, ao compreendermos a doutrina espírita, nasce em nós uma compreensão que tudo que nos ocorre é muito bom. Tanto os momentos felizes, os momentos de rir, quanto os momentos de chorar, são oportunidades de aprendizado e de crescimento para a vida espiritual, para a vida imortal. E nós vamos compreender bem isto quando sairmos do corpo. Vamos entender todos os porquês das nossas dificuldades, todos os porquês também dos nossos êxitos. Quando oramos e temos o auxílio da espiritualidade superior, que é a providência divina em nós. A utilidade, então, da prece é muito importante, né? E aí nós vamos vendo também uma questão importante dentro da lei divina que regula este intercâmbio da criatura com o Criador sobre a eficácia da prece, é o binômio merecimento e misericórdia. Porque mesmo seres imperfeitos que somos, cheios de dívidas, cheios de defeitos morais, ainda assim, quando Deus aplica a sua justiça, Ele aplica a sua justiça com amor, com misericórdia. E aí, mesmo sem termos grande merecimento, Ele abre créditos especiais ou nos dá moratória, porque quando nós temos que passar por uma expiação muito grave, nós só passamos, às vezes, depois de várias encarnações. Quando nós estejamos mais fortalecidos espiritualmente, é quando a cobrança vem, porque a cobrança não é punitiva, é educativa. Então, esse binômio de merecimento e misericórdia, nós podemos acionar essa misericórdia divina pedindo sim, pedindo, conversando com Deus: oh, meu Pai, a barra está pesada, eu não estou suportando, eu sei que me comprometi antes de nascer, passar por essas experiências, mas eu confesso-te que não estou conseguindo. E aí você acaba manejando energias espirituais e acaba adquirindo novos créditos ou novas moratórias para você passar pelas dificuldades. E Deus é bom e sempre ajuda quando nós pedimos aquilo que é útil para o nosso ser espiritual. E há um trecho interessante do capítulo 27, também altamente esclarecedor, é a ação da prece, que se dá pela transmissão do pensamento. A ação da prece, ela está no pensamento. O poder da prece está no
pensamento. Quando nós dizemos que nós devemos nos reportar a Deus com fé, com confiança, é porque essa fé, ela nasce na compreensão da lei divina. Então, quando nós pedimos em prece, quando nós oramos, o nosso pensamento ele não fica dentro da nossa caixa craniana. O nosso pensamento ele se irradia em ondas mentais. E ele tem um agente de transmissão. Tanto quanto o ar é o agente de transmissão do som, o agente de transmissão do pensamento é o fluido cósmico universal. E este fluido cósmico universal que permeia todo o universo, que condensando-se forma os mundos, esse fluido cósmico universal, ele está em toda parte. E quando nós pensamos, nós agimos no fluido. Quando nós pensamos com a vontade firme do saber querer, como querer, quando querer e o que querer, esse fluido cósmico universal recebe, por assim dizer, uma corrente fluídica irresistível, estabelecendo entre quem ora e quem recebe um elo de ligação. É automático, é quântico, é não local. Você pode estar do outro lado do universo e se reportar pelo pensamento, por exemplo, a Jesus, você estando em outra galáxia, e você vai fazer sintonia com ele se o seu pensamento for forte, se a sua vontade for lúcida, se você conseguir irradiar o seu pensamento. Pode ter certeza que a distância não é nada para o pensamento. É uma conexão quântica, uma conexão não local, não importa onde você esteja, não há barreira entre dois pontos interconectados pelo fluido cósmico universal. Porém, essa energia, essa corrente fluídica, ela guarda proporção com essa vontade, com esse fervor. Quanto mais o espírito evolui, mais ele evolui em energias mentais. Então, é um atributo do ser. Porém, todos nós temos esse poder de transmitir os nossos pensamentos. E prosseguindo, fazendo essa viagem pelo capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um esclarecimento que é muito útil para nós. É a ação da prece por uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa pode estar encarnada e desencarnada. A teologia clássica, sobretudo aquela adotada pelos evangélicos, pelos reformistas, eles acreditam que não adianta orar pelos espíritos, porque a sorte do ser está lançada enquanto ele está na matéria. Depois que ele morre, não adianta orar, porque ou ele estará num local que eles chamam paraíso, ou estará no inferno. E aí eles não acreditam. Os católicos acreditam que podem interceder, podem pedir por um espírito. E nós espíritas adotamos essa corrente por orientação dos espíritos superiores. Por quê? Porque, diferente de muitas outras concepções teológicas, as quais nós as respeitamos todas, mas divergimos, é que no Espiritismo nós acreditamos que não existe pena eterna, que não existe inferno, que existe sim locais de sofrimento, mas sofrimento transitório até que o ser ele canse do mal, arrependa-se e volte à casa do Pai, tal qual o filho pródigo. E neste universo, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, transitando eles pelos mundos materiais, fazendo aprendizado e evolução, todos chegarão à perfeição. Ora, aquele que desde logo escolhe o caminho do bem, evoluirá mais rápido. E aquele que escolhe o caminho do mal, mesmo assim, um dia ele cansará. E um dia ele entrará em arrependimento. Daí porque a oração pelos espíritos é muito útil. A prece para os espíritos sofredores tem uma ação direta, reanima-o, incute neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação, né? Desviando os maus pensamentos e aliviando-os, sobretudo. Nós vamos encontrar no livro Memórias de um Suicida
A ação da prece pelos espíritos que suicidaram. Na teologia clássica, eles estarão sofrendo para toda a eternidade, no fogo que queima, mas não consome. E não são 1, 2, 3 bilhões, trilhões de anos, não. É por todo o tempo infindável, trilhões e trilhões de anos sem fim. E nós vamos imaginar, se Deus é misericordioso, como Ele pode deixar um filho seu sofrer para toda a eternidade por, às vezes, um erro de um equívoco de 1 segundo? Para isso, a misericórdia divina traz a reencarnação como oportunidade de reparação dos seus equívocos, de expiação. E enquanto isso não ocorre, enquanto o espírito está no mundo espiritual entre vidas, no mundo errático, ele pode receber um grande alívio quando nós oramos por eles. E aí nós chegamos agora numa parte que é muito útil, porque é a parte prática do capítulo 27, segundo o Espiritismo. O capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da maneira de orar. Aí vem a dica prática dos Espíritos a Allan Kardec. Primeiro requisito para uma oração com qualidade é a clareza. Falar o que se quer. Cada palavra deve despertar uma ideia. Deve haver uma sequência lúcida. Assim como você dialoga com alguém, o seu diálogo tem início, introdução, desenvolvimento e conclusão, assim deve ser a nossa prece. Nós nos lembramos do saudoso Luiz Gonzaga Pereira de Souza, presidente emérito, fundador da Federação Espírita. Ele conta que no evangelho que eles faziam semanalmente, o Evangelho no Lar, ia um amigo dos filhos dele que era muito atrapalhado das ideias. E às vezes eles tinham o costume de cada semana uma pessoa da família fazia prece. E este convidado, que era muito querido, mas tinha assim, uma dificuldade muito grande de comunicar-se. Ele, quando era a vez dele orar, ele começava a orar assim: oh meu Deus, pode ser que sim, pode ser que não, mas quem sabe? E ele ia repetindo essas palavras e no final de contas ele não orava, ele não falava nada. E todos tinham uma alegria imensa de ver a prece daquele que muito falava e nada dizia, porque era uma pessoa prolixa. Ele falava e as suas palavras não encadeavam ideias. Então, o primeiro requisito para a oração é que, sendo ela um diálogo com Deus, deve-se ser clara naquilo que se quer falar. Um item muito importante que precede a tudo, inclusive, é o recolhimento. Quando Jesus diz: quando quiseres orar, entrai para o quarto, fechai a porta e orar em segredo, porque Deus que te ouve em segredo te atenderá. Né? Então, isso, quando Jesus disse entrai no quarto, fechai a porta, é o recolhimento. É preciso entrar num estado de serenidade interior. Tem gente que gosta de fechar os olhos, tem gente que gosta de orar de olhos abertos. Não importa, o importante é você recolher-se. Produzir uma onda mental chamada onda mental alfa, que é uma onda mental mais serena, porém de grande amplitude e de grande força energética. É nesse estado de serenidade que você consegue projetar pensamentos mais profundos, uma comunicação com maior energia atuando no fluido cósmico universal. Então é preciso um estado de recolhimento, ok? Esse estado de recolhimento, inclusive, ele não precisa ser dentro de um templo religioso, no centro espírita, de uma igreja. Pode ser em qualquer lugar que você possa se aquietar um pouco, respirar fundo, acerenar o coração, acerenar os pensamentos e aí sim começar a orar. Outro item importante é a concisão. Falar o que se quer em poucas palavras. Aquelas preces bajulatórias de meia hora ou a repetição infindáveis de preces, elas pouco significam, já que o processo de orar é entrar em sintonia e comunicação com o ser a quem se destina. Se você ficar repetindo palavras, é como um amigo viesse conversar com você e repetisse a mesma frase 20 vezes, 30 vezes. Não há razão de ser. Então a concisão é a outra dica da maneira de orar que os Espíritos nos dão. Outro item muito interessante é o coração puro.
coração purificado de todo ódio. É aquela parte do Evangelho, quando Jesus diz, quando quiserdes orar ao Pai, quando quiser entregar a sua oferenda no gasofilácio, primeiro deixai lá ao pé do altar e vá primeiro reconciliar-se com o vosso inimigo, a fim de que a sua oferenda seja agradável a Deus. A prece é a mesma coisa. Você já parou para pensar, para orar num momento de grande raiva? Não dá, o coração está pesado, não tem condições de recolhimento, de serenidade, de unção, de fervor, porque você está com o coração pesado. É verdade que é natural aos seres humanos ainda entrarmos em momentos de raiva, de explosão. Isso ainda é da nossa imperfeição. Aqui que ele está falando da pureza de coração é não guardar ressentimento, não sentir e ficar ressentindo e acumulando o pensamento vicioso de ódio, de mágoa. E esse que é um problema muito grande quando nós queremos orar e não conseguimos, ok? Outro ato interessante é a humildade, né? A humildade é muito importante para o sucesso da prece, né? Aquela prece do justo e do pecador, né? Quando um fariseu, né, estava orando e um publicano, e o fariseu dizia: oh meu Deus, poxa vida, que bom que eu não sou igual a esse publicano, eu dou o dízimo, eu faço bem, ele não, ele é um homem pecador. E aí o publicano, por sua vez, orando, batia no peito e dizia: oh meu Deus, me perdoa que eu sou um grande pecador. E aí Jesus diz que este saiu justificado e aquele não. Então humildade é o ato de submissão ao Pai Celestial. Tem gente que faz uma prece como que dando ordem a Deus. Imagine a criatura querendo dar ordem ao Criador. Isso é um ato de orgulho, né? E esse ato de orgulho atrapalha a ação da prece, a maneira de orar, né? E aí ele nos identifica também outros requisitos para a prece e dá também alguns exemplos de quando deve fazer, quando acordamos, o primeiro ato deve ser se reportar a Deus, nos preparando para o dia, quando vamos dormir, também orarmos para atrairmos a ação dos nossos anjos e guias espirituais, produzir uma boa sintonia mental para um sono renovador, né? E uma dica muito interessante também é a prece coletiva. Quando vamos orar e estamos em dificuldade e não conseguimos nos concentrar, tem duas dicas muito importantes para isso. Porque às vezes a gente está tão angustiado, em tamanha dificuldade interior, que não conseguimos entabular uma prece fervorosa, clara, lúcida, humilde, né, com recolhimento. Então ele diz, os Espíritos nos dizem, melhor dizendo, que nós devemos nos associar a outras pessoas que estejam orando. E aí é muito bom, porque orar coletivamente é o seguinte: há uma pessoa formulando a prece e todas as demais que acompanham repetem mentalmente palavra a palavra, frase a frase. Há aí uma associação de forças e aí a prece ganha maior impulso. Por isso que é tão útil a prece coletiva, ok? Mas ela só dá certo se todo mundo se associar de coração, ou seja, com os mesmos sentimentos e com a concisão e com a unidade de pensamentos. É por isso que ele nos recomenda então que nós repitamos frase a frase, não é? Palavra a palavra, e assim sentindo o que o colega formula na sua prece, e aí vai haver sim uma associação de pensamentos e unidade na prece. E por fim, uma dica muito importante é a declamação de poesia em voz alta. É muito importante para quem não consegue se concentrar para orar, ler e declamar poesia em voz alta. Isso nos ajuda muito a termos a harmonia dos nossos pensamentos. Há inclusive provas científicas, trabalhos científicos, que a declamação de poesia sentida, rítmica, ela é usada hoje
até para recuperação de pessoas que tiveram problemas neurológicos. Então é muito útil a leitura de poesia, a declamação. Inclusive é por isso que Chico Xavier psicografou tantas poesias. Era um presente da espiritualidade, sabendo da utilidade da leitura e declamação de poesia. E aí nós vamos chegando a um item muito importante, e já finalizando o nosso capítulo 27, são os efeitos da prece. É um título, um subitem, cujo título é Felicidade que a prece proporciona. Ele diz que há efeitos na prece. E nós nos lembramos do livro Ação e Reação, quando André Luiz ora coletivamente por alguns espíritos sofredores que estavam como que desmaiados no mundo espiritual, inconscientes, em sono e sonhos aterrorizantes. Era espírito que desencarnaram com muitas dificuldades. E aí, quando André Luiz e os espíritos amorosos se reúnem para orar, eles elevam o pensamento a Deus e quando acabam de orar, um influxo de energias luminosas derrama-se sobre as pessoas que oram e eram transmitidas ao mesmo tempo, instantaneamente, para os espíritos, que muitos deles acordavam, eram beneficiados. Nós vamos encontrando a ação da prece pela resposta divina, é uma conexão com Deus na lei de adoração, mas, no entanto, ela tem uma resposta de um influxo de energias espirituais. E aí os bons espíritos relacionam esses efeitos salutares da prece. Número 1. A prece aplaca o calor excessivo das paixões. Olha que maravilha. A prece aplaca o calor excessivo das paixões. Então, nos ajuda a diminuirmos o calor das paixões. Alivia, serena quando nós estamos dominados por paixões. A paixão é muito importante para nós porque nos impulsiona. Porém, quando ela nos domina, já pode causar algumas dificuldades. Outro efeito é livra das tentações. Todos nós temos fraquezas, são as nossas tentações. O Chico brincava dizendo que a tentação é igual a um cachorro bravio, um lobo que corre atrás de nós, que nós corremos dele, mas ao mesmo tempo o nosso inconsciente diz: eu estou correndo, mas me pega. Não é? Então a paixão, as tentações, melhor dizendo, são as nossas fraquezas. Por exemplo, uma garrafa de aguardente, para quem não bebe, é apenas um objeto, mas para quem é alcoólatra é um delírio, é uma tentação irresistível até que ele consiga abrir e embebedar-se. É a tentação. E nós temos inúmeras outras tentações que são vícios e nem sempre físicos e muitas das vezes morais. A tentação, por exemplo, de falar mal dos outros. Temos um amigo querido que já está no mundo espiritual, Dr. Sinésio, um grande psiquiatra paraense que viveu aqui em Macapá conosco e trabalhou na federação. Ele dizia: mas é tão bom falar mal dos outros, a nossa língua coça e a gente se compraz. É verdade, porém há um efeito. Quando a gente fala mal dos outros, a gente irradia uma energia negativa para eles e essa energia negativa volta para nós. Então é uma tentação inferior. Outro efeito da prece é que a alma se desprende da matéria e penetra nos mundos etéreos. Então, quando nós oramos, nós nos desconectamos do corpo físico, do mundo material. Quando nós fazemos uma prece fervorosa, calorosa, parece que depois há um efeito calmante, né? Acalma as paixões, acalma os medos, as angústias. Parece que é um bálsamo. Por quê? Porque a gente se desprende do mundo material, entra em contato com espíritos superiores, se abastece de energias sublimes e acalma o nosso espírito, que ao fim da prece se reconecta com o corpo e acaba tendo uma ação, não é? Muito grande também a nível corporal. É verdade. A prece é um fator de saúde física, saúde emocional, saúde mental.
E existem inúmeras pesquisas científicas que mostram que a prece profunda, sentida, e tanto quanto a meditação, elas equilibram os níveis de endorfina, dopamina e serotonina no nosso organismo, tornando o homem mais feliz, porque são as substâncias do prazer corporal. A endorfina, ela é o nosso analgésico natural. E quando nós oramos com fervor, com qualidade, nós aumentamos essas substâncias, não é, que tão bem nos fazem. Por outro lado, também tem outras pesquisas que dizem que a prece, tanto quanto a meditação, inibe os hormônios do estresse, que é a adrenalina e o cortisol. Quando nós oramos, nós diminuímos o cortisol. O cortisol é o hormônio do estressado. Toda vez que a gente entra em angústia, corre do dia a dia, vive atrapalhadamente, angustiadamente, nós produzimos adrenalina e ficamos acelerados. E produzimos cortisol, que é este hormônio que nos estressa cada vez mais. E é por isso que a prece, ela traz doces emoções, renova as nossas energias da alma e tem o poder de nos conectar a espíritos superiores, uma verdadeira atração de espíritos superiores. Nós nos lembramos há muito tempo, quando vimos na televisão, um caso muito interessante de um artesão de uma cidade do Nordeste. Ele produzia trabalhos lindos, entalhados em madeira, e com uma crise na década de 90, uma crise muito grande econômica, e as empresas aéreas limitaram a quantidade de bagagem, o peso das bagagens, aconteceu que o número de turistas na cidade que ele fazia o seu trabalho de entalhes em madeira, eram quadros lindos, estátuas lindas, esculpidas em madeira, e ele começou a não vendê-las mais por essa dificuldade econômica, do número de turistas que diminuíra, e também em face da dificuldade, porque eram obras pesadas e era difícil, então, a partir daquele momento, delas serem vendidas. E ele entrou em dificuldade, ele era casado, tinha filhos e vivia das suas obras. E aí viu o seu trabalho, seus rendimentos minguarem, até que ele fez uma prece: oh meu Deus, eu sou um trabalhador, eu procuro viver honestamente, me ajuda. E aí ele fez essa prece com muito fervor, uma prece muito simples, muito ligeira, muito concisa, mas fez com grande unção de coração e de mente. Aconteceu, amigos, que ele sonhou. E ele sonhou que ele fazia com um pequeno canivete esculturas muito pequeninas, em madeira. E ele achou interessante aquilo. Quando ele acordou, ele procurou então uma pequena faca que tinha, afiou, diminuiu o fio, a ponta, e aí começou a esculpir palitos de fósforo. Ele foi para a praia onde ele comerciava suas obras, começou a esculpir, e ele conseguiu, e o palito quebrava, e ele aperfeiçoou a pequena faca, afiou ainda mais, diminuiu a ponta, até que ele conseguiu fazer uma estátua, miniatura de estátua no palito de fósforo. E quando ele estava terminando e olhando a estatueta, apareceu um senhor que passara a olhar aquela obra e disse: eu gostaria de comprar essa sua pequena escultura. Ele disse: não está à venda, é a primeira que consigo fazer. Eu tenho essas outras grandes, se lhe interessar. Ele disse: não, me interessa por essa, porque é muito refinada e eu lhe ofereço R$100. Há 2 décadas atrás, R$100 era muito dinheiro. E ele, passando necessidade, ficou na dúvida se entregava ou não entregava aquela primeira produção artística dessa nova fase, e ele acabou vendendo, cedendo e vendendo. Aquele rapaz que comprara era um cirurgião, e tirou do bolso então um bisturi e presenteou ele. Disse: olha, esse bisturi vai te ajudar para que você faça entalhes ainda com maior perfeição nos palitos de fósforos. E ele começou a entalhar, começou a vender, e a partir daí fez um grande trabalho. Inclusive nós nos lembramos que uma novela de uma rede de televisão famosa até apresentou seus trabalhos, as miniaturas eram a abertura da novela. E aí, com essa filmagem da abertura da novela, das suas obras, dos entalhes de miniatura, o seu negócio cresceu e ele começou a vender para o Brasil inteiro.
Vejam, amigos, de uma pequena prece, houve toda uma estrutura espiritual para lhe atender nas suas dificuldades. Ele teve o mérito de acatar a intuição, de registrar o sonho, que com toda certeza foi uma inspiração dos bons espíritos, e ele colocou as mãos à obra. Ajuda-te e o céu te ajudará. A prece, ela é essa corrente de força que nos ajuda. Os céus nos ajudam, os espíritos nos ajudam, mas nós temos que agir, fazer a nossa parte. E a prece é esse manancial de bênçãos estimuladoras a uma vida mais plena, mais feliz, sobretudo nestes momentos desafiadores. Nunca foi tão importante orarmos. E com a doutrina espírita e com o Evangelho segundo o Espiritismo, em especial no capítulo 27, tem aí as dicas para que possamos orar com mais qualidade, com mais propriedade, extraindo da prece todas os seus mananciais de bênçãos, de ações, de efeitos, né? Nos fortalecendo para a superação das nossas dificuldades. Nos lembramos de Jesus com a sua promessa: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Jesus não nos abandona, a sua aura permeia todo o nosso planeta, ele nos sonda, ele nos acompanha. E a providência divina é justamente a ação de Jesus, a ação dos bons espíritos a escutarem as nossas preces, os nossos anseios e nos ajudam a nos fortalecer para passarmos bem pelas nossas provas. Então que Jesus continue nos mantendo em harmonia, felizes, estimulados à superação das nossas dificuldades e à plenitude das nossas vidas. Muita paz.